para não passar em branco. Agência Reuters, o fornecimento de ajuda a Gaza foi interrompido novamente. ONU diz que fome é iminente. Agência Brasil, brigadistas intensificam o trabalho de combate a incêndios no Pantanal. Agência Brasil, Lula pede apoio a Israel para nova repatriação na faixa de Gaza. Estadão, auxiliares divinos são denunciados à Comissão de Ética por omissão de agendas da ONG ligada ao Comando Vermelho. Estadão, rei das comissões, deputado bate ponto em 1.000 sessões e comparece a 36 eventos em um só dia. O deputado é o Carlos Henrique Gaguin. G1, Santa Catarina tem 2 mortes, queda de granizo, enchentes e rodovias interditadas. R7, se vetar desoneração, Lula pode se indispor com empresas, congressos e trabalhadores. Vem especialistas. Broadcast, trigo, produção brasileira revisada para baixa em cerca de 1,220 milhões de toneladas, estima a consultoria. Isto é, Bolsonaro expõe diferença na relação com Tarcísio. Não está tudo certo. Jornal do Brasil, Dia da Consciência Negra, preconceito na sala de aula atinge 84% de jovens negros no Brasil, diz estudo. O Globo, pior está por vir. El Niño vai agravar o clima extremo no Brasil em dezembro. Entenda. Está aí a manchete de O Globo. André. Não, são vários assuntos, né, Márcio? Como você mesmo diz, que não pode ser passado, não pode ser deixado para trás, não pode passar em branco. Eu aí sustentaria ainda um assunto que está bastante latente na nossa sociedade, que é principalmente o fato da guerra na faixa de Gaza com Israel. Lembrando que nós temos uma guerra paralela, né, que ainda está acontecendo lá entre Ucrânia. Com mais idade. Essa vai pro segundo mês, exatamente, que é lá mês, né? Ucrânia e Rússia. E também, claro, essa necessidade do Brasil em repatriar mais pessoas que estão lá nesse lugar, querendo sair. É uma situação ainda complicada. A fome iminente nessa região, que foi levantada mais uma vez pela ONU, e esse problema, né, de fecharem realmente a entrada de ajuda humanitária nesse local. Eu levantaria a questão desses incêndios na Amazônia, dos brigadistas tentarem apagar esses incêndios na Amazônia, que está uma coisa bem séria. E é engraçado, né, Márcio? A gente não tem muito esse histórico, porque é uma coisa que está acontecendo já tem algumas semanas que está esse incêndio na Amazônia, se não me engano, 2 semanas. No Pantanal, não é? No Pantanal, desculpa. No Pantanal, da Amazônia. Tá ali perto, daqui a pouco. Não, é porque a da Amazônia eu linkei com a outra manchete. Não, porque nós ficamos no ano passado falando de incêndios da Amazônia, sim, né? E aí esse ano a gente está falando de incêndios do Pantanal. Mas esse realmente é de maior complexidade, é um incêndio que está aí tomando conta de bastante área daquela região. Eu traria também o fato dos ministérios lá, por conta daquela... do Luciana, se não me engano. Nossa, fugiu. Da primeira dama do crime lá, e agora os deputados. Você sabe que você tocou nas mais polêmicas. Mas todas que você trouxe aí são polêmicas, que a gente vai passando rápido, a gente vai querendo linkar, trazer, mas é isso. Eu acho que essas são bem interessantes. Vamos seguir o teu raciocínio. Uhum. Você gosta dessa questão também de relações internacionais, e direitos humanos, principalmente. O Brasil, o Lula ficou acho que 40 e poucos minutos conversando com o presidente de Israel no telefone. Porém, Janja gravou um vídeo em que a primeira-dama, acho que da Turquia, fez lá uma União Unidos, não sei, alguma coisa relacionada pela guerra, pela paz, alguma coisa assim, e Janja fez um vídeo no qual ela fala das atrocidades de Israel na Palestina, na faixa de Gaza. Em nenhum momento no vídeo ela cita os israelenses que foram mortos e os brasileiros que foram mortos no atentado feito pelo Hamas. As pessoas, alguns analistas já observam que esse posicionamento já desagrada. É um vídeo que, na verdade, representa uma situação muito delicada. Tanto é que o presidente Lula está conversando com o presidente de Israel, tentando fazer com que se tenha a segunda lista para que os refugiados, retiradas de Israel. O que, na verdade, tem uma dificuldade muito grande. O que acontece? Vamos voltar aqui no tempo. Primeira lista,
quase 30 dias para acessar. Foi uma coisa foi bem lembrado, um pouquinho mais de 30 dias. Tem 3.500 pessoas aguardando para serem repatriados nos países. Repatriados nos países, na primeira lista. Então, somente após 3.500 serem repatriados que começa a segunda lista. E o fato de ter a segunda lista não quer dizer que ela vai acontecer. Muito pelo contrário. Todos que estão eles vão passar por toda uma dificuldade. E num momento de muita dificuldade, você observa a Janja comentando, fazendo e quase que assinando um documento, ia assinar um documento, alguma coisa assim. Essa informação eu não fiquei sabendo, mas... Chegou assim, tá viralizando. E por quê? Porque chama muita atenção pela diplomacia e o posicionamento da primeira-dama de Israel. Da primeira-dama, não, a primeira-dama do Brasil e em relação também. Aos países, às primeiras-damas dos países árabes. Tá. Há uma situação muito complicada nisso aí agora, que traz um desgaste político e, claro, quem faz política internacional se chama Itamaraty, sobre as ordens do presidente. Principalmente as ações. Na verdade, a primeira-dama Janja, ela gravou essa reunião e ela chegou a publicar isso? Ela publicou esse vídeo. Ela fez um vídeo para a reunião. Antiético. É bastante antiético. É como você disse, a diplomacia do Brasil tem esse respaldo, tem autoridade e tem principalmente credibilidade para estar fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que a partir do momento que ela faz isso, ela se coloca como pessoa cívica e ela está lá como primeira-dama. Ela estava nessa reunião, acredito eu, como primeira-dama. Então ela é antiético, ela não só fazer a gravação, que é uma coisa que, tipo assim, geralmente precisa-se de autorização, ou se deixou ser feito, foi no momento de descontração, mas isso tinha que ser mantido para ela como documento pessoal, ou gravação pessoal, e não deveria se vir aos extremos, porque aí levanta muito mais esse tipo de discussão, levanta-se muito mais tipos de interpretações, e principalmente arrefaçam muito mais essas rusgas que existem entre esses países nessa situação. Ali ia assinar um documento, emitido depois do encontro, chamado Unidas pela Paz na Palestina, promovido pela primeira-dama da Turquia, Emine Erdogan, em Istambul. Janja enviou um vídeo para se fazer presente na reunião entre cônjuges de uma quinzena de líderes mundiais na tentativa de fazer um apelo humanitário em nome da população de faixa de Gaza. Ela e a venezuelana Sila Flores, mulher do ditador Nicolás Maduro, eram as únicas não muçulmanas. E aí que tá. Ela comenta sobre o vídeo, só que no vídeo revela a preferência incompatível com a posição de diplomacia brasileira, assinado um documento que seria temerário. No entanto, pelo que diz o texto, mas pelo que não diz a barbárie dos ataques do Hamas. Não é a condição o presidente da Turquia. Nossa, então realmente aqui dá uma estremecida, e justo ontem que o Lula conversou 42 minutos com o presidente de Israel. Eu acho que esse vídeo fez parte também do diálogo. É complicado, porque assim, qualquer tipo de agenda, tanto do Lula quanto da primeira-dama, quando diz respeito a assuntos internacionais, o Itamaraty ou os agentes diplomáticos brasileiros, eles precisam montar essa agenda, precisa ser seguido regras, e essas regras têm que ser seguidas à risca. É como eu disse, se houve essa reunião, ela participou, o Brasil estava bem representado, legal que ela esteve nesse lugar de debate com essas primeiras damas, mas eu acho que, tipo assim, a gente perde a credibilidade quando a gente tem a primeira-dama não só gravando essa reunião, mas principalmente fazendo a divulgação sem mesmo um direcionamento e sem ter um porquê. Para eu trazer mais sobre isso, uma análise mais concreta, eu vou esperar para ver o que está acontecendo, para saber o que foi dito, o que foi feito, porque a gente consegue desenrolar o que pode acontecer e qual tipo de rusgas isso pode levantar ainda mais. Vou pegar aqui na história, eu vou citar alguns nomes aqui de primeiras damas, Ruth Cardoso, né? Excelentíssimo. A esposa de Juscelino Kubitschek, Sara Kubitschek. Então, a gente tem aí linhas, né, que as pessoas podem nortear e entender qual é o posicionamento de uma primeira-dama. É um assunto sério, é um assunto necessário. É indiscutível que crianças estão morrendo, que inocentes estão morrendo e que isso tem que parar. É indiscutível. Só você pode ter um lado. O lado é da vida, e entender também as vidas que foram tiradas e as atrocidades que foram feitas. Não dá para simplesmente falar, tem que parar agora. A gente tem culpados nisso, e esses culpados eles precisam responder pelas suas ações. Existem culpados.
Então, esses culpados que precisam ser responsabilizados. Não dá para agora, e da mesma forma que eu escuto o Putin falar, vocês precisam conversar, e ele está invadindo a Ucrânia. Que não foi que foi reprovado, né? Porque é incongruente. A Ucrânia. Então, é necessário que as coisas sejam colocadas de forma bem prática. Não se pode ter essa manutenção na Palestina. Tem que acabar. E aí, a cada invasão, aí fica aquelas guerras, né, de informações. Chega no hospital, se observa um centro de comando, munição e tudo mais, túneis. Aí eu fico me perguntando, os reféns estão nos túneis, a possibilidade desses 200 e poucos reféns serem soltos. Quer dizer, olha o que nós estamos discutindo. Olha a gravidade disso. É muito grave, mas é muito grave. É muito grave mesmo. Eu pergunto se fosse o Brasil tentando resgatar os brasileiros que teriam sido sequestrados. Qual seria a atitude do governo? Qual seria a atitude do brasileiro? Então não estou justificando os ataques, que estão morrendo os inocentes. A guerra é entre Israel e Hamas, não contra os palestinos. Né? E, na verdade, houve esse estupim, né? E que a gente vai discutir o tempo inteiro. Mas acho que para acabar com os conflitos, liberta-se os reféns, cessa-se os bombardeios, e o pessoal do Hamas vai ter que se colocar à disposição para receber as penalidades. Exato. Essa guerra acabou... De ambos os lados, né? E essa guerra, ela acabou... Essa situação acabou transformando num emaranhado de culpados, mas realmente foi o Hamas, um grupo, né, radical, que realmente começou com essa guerra e foram atrocidades absurdas que eles fizeram, por mais de 1.200 naquele primeiro dia, no primeiro final de semana, entre palestinos, israelenses, civis, que morreram nessas atrocidades. Israel, eu acho que um contra-ataque, eu acho que naquele primeiro momento seria a maior resposta, sim, porque eles estavam lidando com pessoas que não tinham nada a perder, mas eu acho que isso não é nem tomar um lado, mas acho que tomou uma proporção tão gigante que aí fica esse ping-pong de acusações, principalmente sobre os órgãos das Nações Unidas, né, que é um órgão que pode discutir essa guerra, que poderia trazer uma situação mais plausível. E nesse sentido, eu até falo que a fala do Lula vem muito a calhar quando ele diz que a ONG realmente perdeu o sentido das coisas e acabou ficando arcaica, porque não consegue, porque a intenção da criação da ONU é realmente conversar sobre conflitos com a intenção de acabar com conflitos, e isso não tem acontecido desde que foi criada há quase 70 anos atrás. Como é que você vai denominar um grupo que invade outro país, mata acho que 1.500 pessoas e sequestra 200, 300 Exato. pessoas? Se isso não é terrorismo, o que é terrorismo? E o pior, Márcio... Se o nosso 8 de janeiro é terrorista, esses são o quê? São absurdos. E o pior de tudo isso é que hoje eles fazem, a maioria deles, assim, a gente percebe, a gente vê que muitos desses civis estão sendo usados como escudo, né, desse grupo terrorista, porque a partir do momento que eles se acomodam nos túneis embaixo dos hospitais, é uma forma de realmente eles usar quem está mais necessitado como escudo. Então é uma situação delicada, é uma situação que, tipo assim, para a gente fazer uma análise, a gente tem que estar muito bem abarcado das situações, abarcado de tudo que acontece nesse sistema. Eu não assisti o vídeo, André, eu quero assistir o vídeo para ver as declarações. Sim, eu acho que o mais interessante é a gente ver o que tem nesses vídeos. Aliás, eu acho que não devia nem estar em mais, mas como colocou, acabou, né, Márcio? Não, já viraliza rápido. O vídeo vai viralizar e logo está chegando, e isso é... Bom, outro assunto aqui também, essa questão de que auxiliares de Dino são denunciados à Comissão de Ética por omissão de agenda com ONG ligada ao Comando Vermelho. Além dessa questão da ONG, foram gastos para essa senhora que esteve aí na capital do país, dentro dos órgãos públicos. Isto foi custeado com dinheiro público, mais de R$6 mil entre passagem e hospedagem. Quer dizer, além da questão da agenda, nós estamos falando de financiamento aí de dinheiro público do Ministério, e por isso é que a gente fala que a estrutura ela tem que ser muito bem preparada e as questões têm que ser muito bem analisadas. Olha só, além do recebimento pelo Ministério da Justiça, há também um comprometimento com as ações do Ministério agora há pouco criado e o recebimento por parte ou melhor, a disposição por parte desse Ministério de valores de custeio para essa viagem e a participação de eventos.
Não, na verdade é isso, é uma das questões que eu ia levantar também, porque precisa se tomar muito cuidado, órgãos de justiça, órgãos dos direitos humanos, e essa pessoa que entrou, ela está em liberdade, mas está respondendo um processo, é muito grave o posicionamento dela na sociedade e, infelizmente, a gente percebe que alguém, Márcio, na verdade, eu estava lendo um pronunciamento de alguns repórteres esses dias e analistas políticos que houve-se a falha, é fato, é nítido, tanto que um próprio subordinado do ministro Flávio Dino, ele se pronunciou pedindo desculpas pelo erro, mas realmente quando se vai acessar esses espaços, é tudo tão sistemático, né? Quando a gente pensa, porque assim, para quem não sabe, acessar um órgão dos ministérios ou um órgão lá em Brasília, do poder público, é muito complexo, precisa passar por uma triagem. Os jornalistas, eles precisam deixar documento, precisam fazer um levantamento, eles precisam fazer credenciamento com muita antecedência, eles são investigados. Então, assim, o que eu só tenho a dizer dessa situação, dessa Luciana, se eu não me engano o nome dela, é que realmente alguém abriu as portas. E aí, quando a gente fala em alguém abriu as portas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o crime organizado ele está se infiltrando nessas esferas de poder. Então, existe muita coisa que precisa ser levantada nesse contexto, mas eu acredito que sim, alguém sabia e alguém tentou realmente abrir o acesso a ela, sabendo quem era ela, e aí acabou, né, respingando em todos os ministros. Eu vou colocar aqui parte da matéria que está sendo disponibilizada. Ao custear uma viagem para Brasília de Luciane Barbosa Farias, mulher de um chefe da facção do Amazonas, já conhecida como Dama do Tráfico, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania pagou passagens aéreas de ida e volta entre Manaus e a capital federal e também arcou com os custos referentes a 3 diárias. Ao todo, o desembolso de verba pública para o Luciane participar do encontro de comitês e mecanismos de prevenção e combate à tortura realizado nos dias 6 e 7 de novembro foi de R$ 5.909,07. 1.047 foi de diário, o restante foi de passagens aéreas. Foi feito pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E agora, José? E eu acredito, eu vou ser bem franco, eu acredito que nem o próprio Almeida, o Silvio Almeida, de Direitos Humanos, e nem o Flávio Dino, de Justiça, sabiam quem era essa pessoa, mas realmente, para ela chegar até ali, ela foi investigada. Então, alguém realmente ludibriou todas essas informações para que ela tivesse esse acesso, e a gente tem que tomar muito cuidado com o crime organizado. Engraçado que quando a ministra lá, viajou para assistir o jogo do São Paulo, do Marielle Franco, que a assessora dela lá fez uma declaraçãozinha e papapá, exonerou. Até agora ninguém caiu. Nesse caso aqui eu não vi ninguém cair. E lembrando que a caneta é do Dino. Mas eu acredito que isso já devia ter acontecido, porque é uma falha muito grave. Em 2 ministérios. Mesmo, né, cara? Na Justiça e dos Direitos Humanos. E aí muito agora complexo. Pega, agora quem cai? Qual é a cabeça que vão dar agora? Eu não lembro o nome do diretor que jogou para ele. Ele chamou para si, o erro foi meu. O erro foi meu e realmente... Que o Dino estava sendo até cotado para ir para o Supremo, estava fazendo esse movimento. Exato, agora, que acabou. Eu acho que essa possibilidade não existe mais, principalmente por essa falha no próprio ministério que ele direciona. Bom, tá aí. Então, essas foram algumas de hoje, tá muito bem recheada essa questão. Eu digo o Bolsonaro com diferença com o Tarcísio, é claro. Quem tá com a caneta é o Tarcísio. Ele tá bem revoltado, né? Brincalhão hoje, né? Mas tá certo, quem tá com a caneta é o Tarcísio.